Eu nunca imaginei que uma simples festa de aniversário pudesse redesenhar toda a minha vida. Durante muito tempo, eu aprendi a observar as pessoas antes de reagir. Aprendi a medir o tom das palavras, a escolher silêncios mais confortáveis do que verdades, a engolir pequenos constrangimentos em nome de uma harmonia que quase sempre beneficiava apenas um lado. Eu dizia para mim mesma que isso era maturidade, que era assim que um casamento de muitos anos funcionava. Naquela semana, porém, alguma coisa dentro de mim já não se acomodava tão facilmente. Era uma inquietação discreta, como um ruído de fundo que não desaparece, mesmo quando a casa está em silêncio. Eu seguia com a rotina, com o trabalho, com as tarefas de sempre, mas sentia que caminhava na direção de um ponto sem retorno, menos ainda que não soubesse exatamente qual. Eu sou Luzia, sempre fui a pessoa que resolve, organiza, antecipa problemas e sustenta estruturas que quase ninguém enxerga. E talvez por isso, por passar tanto tempo sustentando, eu nunca tenha percebido o quanto também estava sendo empurrada para fora de mim mesma. A festa que eu estava preparando não era apenas um evento social. Para mim, sem que eu admitisse em voz alta, era uma tentativa silenciosa de manter algo inteiro. Uma forma de provar que ainda existia parceria, que ainda existia respeito, que ainda existia um tipo de cuidado que não precisava ser pedido. Mas existem momentos em que a gente não perde uma relação. A gente perde a ilusão que construiu sobre ela. Naquela noite, eu não entraria no salão sabendo que sairia diferente. Não havia plano, não havia discurso ensaiado. Não havia promessa de ruptura. Existia apenas um cansaço acumulado, guardado com tanto zelo ao longo dos anos, que finalmente encontrou um lugar para se manifestar. O que aconteceu ali, diante de pessoas que eu conhecia, de familiares, de colegas de trabalho e de rostos quase estranhos, não foi um escândalo comum, foi uma exposição. Não só de palavras, mas de posições, de quem fala, de quem ri. E, principalmente, de quem sempre aprende a se calar. Depois daquela noite, muita gente passou a conhecer uma versão da minha história. A versão comentada nos corredores, nos grupos de mensagem e nas conversas atravessadas. Pouquíssimas pessoas, porém, sabem o que realmente começou a se mover dentro de mim no instante exato em que ouvi meu nome ecoar em um microfone. E menos ainda poderiam imaginar o que eu decidi fazer depois. Antes de continuar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Agora me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo e o que você faria se estivesse no meu lugar. Meu nome é Luzia Ferreira. Tenho 38 anos. Sou organizadora de eventos e cerimonialista. E passo a maior parte da minha vida cuidando dos sonhos dos outros, menos casamentos, aniversários, formaturas, festas perfeitas. Enquanto, em silêncio, vou deixando a minha própria vida em segundo plano. Sou casada há 12 anos com Marcelo, 12 anos. Quando falo esse número em voz alta, parece até bonito, forte, sólido. Mas só eu sei quantas vezes precisei sorrir quando queria chorar, quantas vezes engoli palavras para não virar discussão. Quantas vezes aceitei o mínimo para não encarar o medo de ficar sozinha. Eu sempre fui a mulher que resolve tudo. A que segura o caos, apaga incêndios emocionais, organiza horários, convidados, fornecedores e também o humor do próprio marido. Meu trabalho me ensinou a manter a postura, mesmo quando tudo dá errado, a sorrir no meio do desastre, a transformar constrangimento em protocolo. E talvez por isso eu tenha demorado tanto para perceber que o meu casamento também vinha sendo apenas um evento bem produzido. Bonito por fora, cansativo por dentro, eu acreditava que o amor era insistência, que casamento era resistência. Até o dia em que fui humilhada em público e entendi que algumas piadas não são brincadeiras. São avisos.
antes mesmo de aquela noite existir. A minha vida com Marcelo já vinha sendo construída sobre pequenos silêncios que eu aprendi a engolir. Eu dizia para mim mesma que todo casamento longo passa por fases, que o desgaste é natural, que a intimidade muda, que a rotina pesa. Só não entendia por quê, quase sempre, o peso sobrava para mim. Eu era a primeira a acordar e a última a deitar. Organizava contas, lembrava datas, confirmava compromissos, revisava contratos do trabalho dele, checava planilhas, refazia textos, ajustava apresentações. Marcelo gostava de dizer que eu era detalhista demais, que eu complicava o que podia ser simples. Mas, curiosamente, quando algo dava certo, o mérito nunca era do meu cuidado, era da competência dele. Com o tempo, fui aprendendo a não contestar. Não porque concordasse, mas porque discutir sempre terminava do mesmo jeito, ele rindo, minimizando, dizendo que eu levava tudo para o lado pessoal. E eu acabava pedindo desculpa por uma frustração que não tinha causado. Mesmo assim, quando resolvi organizar a festa de aniversário dele, mergulhei no projeto como se fosse uma pequena tentativa de resgate. Resgate de nós dois, resgate de algo que eu ainda insistia em chamar de parceria. Passei semanas planejando cada detalhe. Escolhi o salão do prédio por ser acessível para os parentes mais velhos. Pensei no cardápio levando em conta as restrições de cada convidado. Encomendei um bolo que tivesse o sabor preferido dele, ainda que não fosse o meu. Fiz lista de convidados, conferi confirmações, ajustei mesas, revisei orçamentos. Tudo para que Marcelo tivesse uma noite impecável. Ele quase não perguntou nada, apenas dizia: "Confio em você." Na época, eu ainda achava que aquilo era um elogio. Na véspera da festa, virei a madrugada montando lembrancinhas simples para os convidados, porque achei que daria um toque mais carinhoso ao evento. Quando mostrei para ele, esperando algum entusiasmo, ouvi apenas: "Ficou bonitinho, bonitinho." Era a palavra que Marcelo usava quando algo não merecia muita atenção. Na manhã do aniversário, acordei com uma dor leve na nuca e uma ansiedade difícil de explicar. Não era apenas cansaço. Era uma sensação vaga de alerta, como se meu corpo estivesse tentando me avisar de alguma coisa que a minha mente ainda não aceitava. Enquanto eu me arrumava, ele passou por mim no quarto e comentou, em tom de brincadeira: "Não vai se atrasar hoje, né, tartaruga?" Eu sorri por reflexo, como sempre, e segui me arrumando. No caminho até o salão, carregando sacolas, caixas e parte da decoração, me lembrei de outras situações parecidas. Outras piadas, outros apelidos, outras pequenas exposições em reuniões de família, em encontros com amigos, em jantares com colegas de trabalho. Sempre ditas como humor, sempre justificadas como exagero meu quando eu demonstrava incômodo. Eu ainda não sabia, mas aquela festa não seria apenas o aniversário de Marcelo. Seria a primeira vez, em 14 anos de casamento, que eu deixaria de fingir que não escutava. Meu nome é Luzia Duarte. Tenho 38 anos. Sou analista administrativa em uma empresa de logística e estou casada há 14 anos com Marcelo Duarte. Hoje, com 41, conheci Marcelo quando eu ainda era estagiária. Cheia de sonhos, medo de errar e uma vontade imensa de construir uma família simples, mas segura. Durante muitos anos, acreditei que tínhamos exatamente isso. Uma vida organizada, um apartamento financiado, viagens raras, mas planejadas, jantares de domingo na casa da minha mãe e promessas silenciosas de que estávamos crescendo juntos. Eu só não percebia que, enquanto eu crescia, ele aprendia a diminuir. O aniversário era de Marcelo, 41 anos. Eu organizei tudo sozinha. Convites, decoração, comida, música, bebida,
bolo e até o pequeno espaço que alugamos no salão do prédio. Convidei os colegas do trabalho dele, alguns clientes, amigos da época da faculdade e nossa família. Eu queria que fosse especial. Talvez porque, no fundo, eu ainda tentasse provar para ele, e para mim menos que eu era suficiente. Cheguei mais cedo, arrumei as mesas, alinhei os docinhos. Ajeitei os balões e respirei fundo antes que as pessoas começassem a chegar. Marcelo entrou no salão sorrindo, confiante, cumprimentando todo mundo como se fosse o dono do mundo. Eu fiquei ao lado dele, sempre fico. Desde que percebi que, quando não fico, ele parece mais confortável. Quando o microfone chegou às mãos de Marcelo, eu ainda acreditava que seria apenas mais um daqueles discursos previsíveis, cheios de agradecimentos genéricos e piadas internas que só fazem sentido para quem vive a mesma bolha social. Eu estava ao lado da mesa do bolo, ajeitando um guardanapo torto, tentando disfarçar o cansaço que pesava nos meus ombros desde cedo. O salão estava cheio. Gente conversando alto, risadas espalhadas, música ambiente, copos se chocando. Por um instante, pensei que aquela confusão alegre fosse, finalmente, um sinal de que tudo tinha valido a pena. Até ele dizer meu nome. Quando Marcelo me citou, senti um pequeno sobressalto. Não era comum ele me mencionar em público. Normalmente, eu aparecia apenas como extensão da vida dele, a esposa de... a mulher do Marcelo, a que organiza, a que resolve. Eu sorri por educação. Daquele sorriso treinado que não revela o que a gente sente, apenas confirma que tá tudo bem. Mas não estava. O tom da voz dele mudou. Não era carinhoso. Era performático. Aquele tom que ele usava quando queria arrancar reação, quando precisava se sentir interessante diante dos outros. Quando ouvi a palavra tartaruga, foi como se o barulho do salão tivesse diminuído de repente. Não porque realmente tivesse ficado silencioso, mas porque algo dentro de mim se fechou para todo o resto. Eu reconheci aquele apelido. Ele não nasceu naquela noite. Ele vinha de anos. Vinha de atrasos que não eram meus. Vinha de decisões que eu precisava amadurecer sozinha. Vinha de responsabilidades que eu acumulava para evitar conflitos. O riso das pessoas ecoou como um aplauso para algo que sempre foi feito entre quatro paredes. Marcelo continuou. Falou da minha forma de trabalhar, da minha maneira de falar, da minha cautela para aceitar mudanças. Transformou virtudes em defeitos com a facilidade de quem já tinha treinado aquele roteiro. Enquanto ele falava, minha mente não ficou presa apenas ao constrangimento daquele momento. Ela correu para trás. Lembrei da vez em que ele comentou, numa reunião de família, que eu só tinha conseguido crescer no trabalho porque eu era organizada demais para dizer não. Lembrei do jantar com os colegas dele, quando disse que eu era ótima para executar, mas péssima para decidir. Lembrei das brincadeiras em que eu sempre acabava sendo o lado previsível, sem graça, exageradamente correta. Na frente de todos, Marcelo apenas repetia o que já vinha dizendo para mim há muito tempo. A diferença é que, agora, havia plateia. Quando tentei me aproximar e pedir que ele parasse, não foi um impulso de briga, foi um pedido quase infantil. Um último gesto de preservação. O comentário seguinte dele menos aquele em que ele diz que eu até para pedir para parar demoro. Não foi só uma piada, foi um aviso. Foi a confirmação de que eu não estava sendo ouvida, nem ali, nem nunca. Algumas pessoas desviaram o olhar, outras riram mais alto. Um casal de amigos trocou um olhar rápido, constrangido, como quem percebe que ultrapassou um limite, mas não sabe como interromper. Minha mãe estava sentada na segunda fileira de mesas. Quando nossos olhos se encontraram, vi nela algo que nunca tinha visto antes. Não era pena, era indignação. Foi nesse momento que compreendi, com uma clareza assustadora, que aquela humilhação não era um acidente. Ela fazia parte da dinâmica.
Fazia parte do lugar que eu ocupava. Marcelo precisava que eu fosse pequena para que ele parecesse grande. E, pela primeira vez, em 14 anos de casamento, eu percebi que aquela noite não seria lembrada como o aniversário dele. Seria lembrada como o dia em que eu parei de aceitar o papel que me deram. A banda fez uma pausa. Um amigo dele, Ricardo, entregou o microfone para Marcelo. Fala alguma coisa pra gente, aniversariante. Marcelo pegou o microfone com naturalidade. Natural demais. Eu senti, sempre sinto. Ele limpou a garganta e riu. Gente, queria agradecer todo mundo que veio. Principalmente minha esposa. Algumas pessoas olharam para mim. Eu sorri. Porque se dependesse da Luzia, essa festa só começava amanhã. Ela é uma tartaruga lerda para tudo, risos. Ele continuou. Para trabalhar, para decidir, para se arrumar. Se eu não puxar, ela não anda, mais risos. Mas fazer o quê? Cada um carrega sua cruz. Eu não lembro de respirar. Lembro do calor subindo pelo rosto. Lembro da vontade de desaparecer. E lembro, principalmente, de perceber que aquela não era a primeira vez. Era apenas a primeira vez no microfone. Fiquei parada por alguns segundos. Eu precisava entender se aquilo tinha acontecido mesmo. Olhei ao redor, pessoas rindo. Algumas desconfortáveis, minha mãe me encarando. E Marcelo, satisfeito. Eu me aproximei dele e falei baixo, para. Ele sorriu e respondeu, ainda no microfone. Viu, até para pedir para parar ela demora. A gargalhada foi maior. Foi quando algo dentro de mim fechou, não quebrou. Fechou. Quando atravessei a porta do salão, o ar da noite bateu no meu rosto como um choque de realidade. O barulho da festa ficou para trás, abafado, distante, quase como se não fosse mais sobre mim. Desci as escadas com a respiração curta, as mãos trêmulas. Tentando entender em que momento exato eu tinha deixado de existir para me transformar apenas em um recurso conveniente na vida de alguém, entrei no carro sem chorar. Isso foi o que mais me assustou. Eu sempre fui de chorar rápido. De aliviar a dor pelas lágrimas. Naquela noite, não. Havia um silêncio estranho dentro de mim. Um silêncio firme, determinado. No caminho para casa, meu celular vibrou algumas vezes. Mensagens, provavelmente piadas para amenizar. Provavelmente um pedido atravessado de desculpas. Provavelmente a tentativa de transformar tudo, mais uma vez, em exagero meu. Não abri. Quando cheguei ao apartamento, deixei a bolsa cair no sofá e fiquei alguns segundos parada na sala, no escuro, apenas ouvindo o som distante da cidade. Pela primeira vez em muitos anos, percebi que aquela casa também não era exatamente minha. Era o cenário onde eu sustentava uma versão confortável do Marcelo. Fui até o escritório. Aquele pequeno cômodo que sempre funcionou como meu refúgio silencioso de trabalho. Liguei o computador sem pensar muito. O gesto foi automático, familiar. Reconheci ali, com uma lucidez dolorosa, que era naquele espaço que eu realmente tinha voz. Não foi um plano elaborado naquele instante, foi uma decisão. Uma decisão de não proteger mais o que nunca me protegeu. Abri as pastas dos projetos que eu vinha organizando para ele nos últimos meses. Relatórios, planilhas, apresentações, e-mails salvos, versões corrigidas, históricos de revisão, tudo estava ali. Tudo tinha o meu toque. Tudo tinha sido construído no meu tempo, com o meu cuidado, com a minha responsabilidade. Naquela noite, eu não pensei em vingança, pensei em justiça, pensei em limite. Pensei, principalmente, em parar de carregar um sobrenome que nunca me carregou de volta. Quando desliguei o computador, já era madrugada. E, pela primeira vez desde que me casei, eu sabia exatamente o que precisava fazer no dia seguinte.
Peguei minha bolsa. Não me despedi. Não discuti. Não chorei. Apenas caminhei até a porta. No meio do salão, ouvi Marcelo dizer: "Calma, gente. Já já ela volta. Sempre volta." Eu não voltei. Durante anos, eu fui o apoio invisível. Eu organizava os relatórios que ele esquecia. Eu revisava propostas que ele apresentava como se fossem dele. Eu cobria atrasos. Eu resolvia conflitos. Eu sustentava uma imagem que não era só dele, era nossa. Mas eu sabia. E agora, eu também tinha provas. Na semana anterior ao aniversário, Marcelo havia me pedido ajuda para organizar uma apresentação corporativa, um evento grande. Com clientes, diretores e parceiros, eu montei tudo: slides, planilhas, projeções. E, sem que ele percebesse, organizei também um arquivo paralelo, um arquivo que nunca deveria existir, mas existia. Na manhã seguinte, acordei antes do despertador. O corpo cansado, mas a mente estranhamente desperta. Fiquei alguns minutos deitada, encarando o teto, tentando entender se eu estava realmente disposta a atravessar a linha que sempre evitei. Não era medo do Marcelo, era medo da minha própria coragem. Preparei café em silêncio, com movimentos lentos, quase cerimoniais. Abri o notebook ainda de pijama, sem maquiagem, sem qualquer tentativa de parecer forte por fora. Eu precisava, antes de tudo, ser honesta comigo. Revirei as pastas com cuidado. Conferi datas, versões, históricos de edição, comentários, revisões automáticas, metadados. Não queria exagerar, não queria criar nada. Só queria deixar que o que já existia falasse por si. Enquanto organizava o material, uma parte de mim ainda tentava se convencer de que aquilo era apenas um backup, um registro, uma proteção. Mas eu sabia que não era só isso. Eu estava, finalmente, aceitando que a minha invisibilidade também tinha sido uma escolha minha. Abri o arquivo que ele apresentaria no evento. Revi cada slide como sempre fiz. Ajustei gráficos, alinhei títulos, corrigi pequenos erros de formatação. O velho hábito de cuidar para que ele não falhasse quase me fez desistir. Quase foi quando criei a pasta paralela. Nada chamativo, nada dramático, um nome técnico. Uma organização limpa. Ali estavam reunidas as versões com meu login, as trocas de e-mail, as mensagens em que ele pedia ajuda, as confirmações de clientes direcionadas a mim, as correções feitas na madrugada. Não era vingança, era rastreabilidade. Antes de enviar, respirei fundo, uma vez, duas, três. Cliquei. No campo de destinatários, incluí exatamente quem sempre se beneficiou do meu trabalho sem nunca conhecer meu nome. Quando o e-mail saiu da caixa de saída, senti um frio no estômago, não de arrependimento, mas de libertação. Pela primeira vez, o risco não era só meu. Na manhã seguinte à festa, acordei cedo, não mandei mensagem, não expliquei nada. Apenas encaminhei um e-mail para a diretoria, para os parceiros. E para o próprio Marcelo. Assunto: atualização completa da apresentação, versão final. Eu não estava lá, mas eu recebi tudo, as mensagens, as ligações, os áudios. Marcelo havia aberto o arquivo errado. O arquivo que mostrava mensagens em que ele pedia para eu fazer relatórios em seu nome. Trechos de conversas em que ele assumia não entender os próprios números. Versões salvas de propostas com meu login. E-mails em que clientes falavam diretamente comigo, pedindo soluções que ele prometia entregar. No meio da apresentação, um diretor interrompeu. Perguntou se ele poderia explicar como tinha chegado àqueles resultados. Marcelo travou, tentou sorrir, tentou improvisar. E então, um dos parceiros abriu o arquivo projetado,
o arquivo inteiro. O arquivo que eu deixei. Eu não estava naquela sala de reuniões, mas vivi cada segundo como se estivesse sentada na última cadeira, encostada na parede, tentando não chamar a atenção. A primeira ligação chegou pouco depois das 9 da manhã. Era uma colega antiga do setor comercial, com a voz baixa, nervosa, perguntando se eu estava bem. O que aconteceu lá dentro foi muito feio, Luzia. Ela disse, sem coragem de completar a frase. Não precisei pedir detalhes. As mensagens começaram a chegar uma atrás da outra. Em um ritmo quase cruel, Prince, áudios sussurrados no corredor. Comentários atravessados de pessoas que, durante anos, só tinham conhecido Marcelo pelo brilho da autoconfiança. Na apresentação, segundo me contaram, ele ainda tentou manter o mesmo tom seguro de sempre. Caminhou pelos slides, repetiu frases prontas, usou palavras técnicas decoradas. Mas bastou a primeira pergunta mais direta para tudo desmoronar. Quando o diretor pediu que ele explicasse a origem dos números, Marcelo gaguejou. Quando um parceiro solicitou o detalhamento das projeções, ele desviou. Quando perguntaram sobre a metodologia, ele sorriu, o sorriso errado, aquele que eu conhecia. Foi então que alguém abriu a pasta anexa ao e-mail que eu havia enviado. De repente, o silêncio tomou conta da sala. As mensagens com meu nome, os históricos de edição, os arquivos salvos com meu login. As conversas em que ele pedia socorro técnico, não houve grito. Não houve cena, houve constrangimento. Houve aquele tipo de exposição que não precisa de escândalo para destruir uma reputação. Disseram que Marcelo ficou parado, olhando para a tela, como se tentasse encontrar ali alguma saída invisível, não encontrou. Pela primeira vez, não havia alguém para traduzir, corrigir, reorganizar ou explicar por ele. Naquele momento, não era só o profissional que caía. Era o personagem. Marcelo foi questionado, pressionado, constrangido. E, pela primeira vez, ficou sem mim. Ele me ligou 23 vezes, mandou áudios chorando. Chamou de malandro, chamou de brincadeira, chamou de exagero. Eu não respondi. O fim do meu casamento não veio em forma de discussão, nem de porta batendo, nem de gritos atravessados pela casa. Veio em forma de silêncio educado, de mensagens objetivas e de uma estranha sensação de alívio que eu demoraria meses para aceitar sem culpa. Marcelo ainda tentou me procurar algumas vezes depois do colapso na empresa, não para perguntar como eu estava, mas para entender como eu tinha conseguido fazer aquilo. Como se o problema fosse a minha atitude, e não os anos em que eu o sustentei invisivelmente. Quando finalmente sentamos para falar sobre a separação, ele parecia menor, não fisicamente. Em presença, em postura, em convicção. Falava baixo, escolhendo palavras como quem tenta reconstruir uma imagem que já não existe mais. Eu escutei porque passei a vida inteira escutando. Mas, pela primeira vez, não me senti responsável por consertar o que ele sentia. O divórcio foi simples. Documentos, assinaturas, divisão objetiva do que tínhamos construído. O que não coube em planilhas ficou para trás sem negociação, a minha exaustão emocional, a minha sensação constante de inadequação. O medo de errar que eu herdei dentro daquele casamento. Nos dias seguintes, comecei a perceber pequenas mudanças no meu corpo. Eu dormia melhor. Minha respiração era mais longa. Minha cabeça, curiosamente, mais leve, não era felicidade. Era espaço. No trabalho, pedi oficialmente para assumir projetos que, durante anos, eu só executava nos bastidores. Pela primeira vez, sentei em reuniões falando em meu próprio nome, assinando apresentações, respondendo diretamente aos clientes. Algumas pessoas se surpreenderam,
Outras disseram que já sabiam. Eu mesma ainda estava aprendendo. Voltei a estudar. Fiz cursos que sempre adiei porque a agenda de Marcelo vinha antes da minha. Reaprendi a chegar em casa sem a sensação de que precisava justificar o meu cansaço. Aos poucos, compreendi que a minha reconstrução não era sobre provar nada a ele. Era sobre devolver a mim mesma a mulher que eu precisei diminuir para manter um casamento funcionando. Naquela noite, sentei na minha cama, sozinha, e percebi que nunca fui lenta. Eu só andava no ritmo de alguém que precisava de mim menor. 2 dias depois, Marcelo apareceu no meu trabalho. Esperou na recepção, tentou falar comigo, disse que eu destruí a vida dele. Eu respondi, calma. Não, eu só parei de sustentar. Entramos com o divórcio em silêncio, sem escândalo, sem disputa, sem volta. 14 anos terminavam ali, no mesmo tom em que foram vividos. Os meses seguintes foram estranhos. Eu reaprendi a ocupar espaço, a falar sem pedir desculpa, a entregar projetos com meu nome, a ouvir elogios sem culpa. Algum tempo depois, soube que Marcelo foi afastado. Não oficialmente demitido, mas esvaziado, sem equipe, sem credibilidade, sem palco. Meses depois, encontrei Marcelo por acaso no mercado. Ele me olhou como quem encara um erro. Eu olhei como quem reconhece uma fase. Ele disse: "Você sempre foi melhor do que eu." Eu respondi: "Eu só parei de esconder." Hoje, quando penso naquela noite do microfone, já não sinto o aperto no peito que me acompanhou por tantos meses. O que ficou foi uma espécie de lucidez serena, quase desconfortável no começo, mas necessária. Percebi que eu passei grande parte da minha vida tentando ser fácil de conviver, leve de lidar, pequeno o suficiente para não provocar conflitos. Demorei para entender que respeito não nasce do silêncio, nem da paciência infinita, nem da capacidade de suportar o que machuca. Respeito nasce quando a gente aprende a se posicionar menos mesmo tremendo. Algumas pessoas ainda me perguntam se eu me arrependo. Não do que fiz. Me arrependo apenas do tempo que levei para perceber que não precisava esperar um microfone, uma plateia e uma humilhação pública para escolher a mim mesma. Hoje, caminho pela cidade com outro tipo de presença. Não é arrogância. É inteireza. Não abaixo mais a cabeça para brincadeiras que ferem, nem sorrio para situações que me diminuem. Marcelo virou uma lembrança distante, não amarga, apenas encerrada. O que realmente importa é que, depois de tantos anos tentando caber no espaço de alguém, finalmente aprendi a construir o meu. E, pela primeira vez na vida, não sinto pressa alguma para chegar a lugar nenhum, eu já cheguei. Hoje, quando lembro do microfone, não sinto raiva, sinto clareza. A piada não foi sobre eu ser lenta. Foi sobre ele nunca ter aprendido a caminhar sozinho. E eu, finalmente aprendi a não carregar mais ninguém nas costas. Se essa história te tocou de alguma forma, deixe seu like agora e se inscreva no canal para continuar acompanhando relatos de superação, dor e recomeços. Ative o sininho para não perder as próximas histórias. E me diga nos comentários de qual cidade você está assistindo e qual parte dessa história mais mexeu com você.